Obrigado, Abel. Obrigado, professor Lucas, professor Abel, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Afinal de contas, eu me graduei na Federal, em curso de Estatística, e depois voltei para fazer o doutorado em métodos numéricos. Então, é muito bom reencontrar colegas, professores da universidade. Eu quero me desculpar com vocês antecipadamente, porque vocês tinham me pedido para eu trazer um tema da empresa em que eu trabalho, que é o Ebanks, mas a gente trabalha com muitos dados sigilosos, então eu tentei alguma autorização. Como iria ficar gravado, eu não recebi essa autorização a tempo, mas em outras oportunidades, prometo trazer alguma coisa aplicada ao mundo de negócios, onde eu trabalho efetivamente. De outra forma, como o meu trabalho de doutorado não foi extremamente teórico e tem uma aplicação em estatística e é um tema que muita gente gosta, que é o futebol, eu sugeri a pauta da minha tese e ela foi bem aceita pelos professores, então eu hoje vou apresentar um pouquinho dela. Eu vi que o professor César Taconelli entrou na live agora há pouco, e o professor César, inclusive, ele foi um dos membros da minha banca avaliadora. Então, eu fico muito feliz com a presença do professor César. Ele fez várias sugestões de melhoria no trabalho e, com a contribuição dele, ficou muito melhor do que inicialmente eu tinha proposto. Então, vamos lá. Qual que é o tema aqui estudado? Qual foi a proposta? Análise estatística para avaliar o desempenho de atletas de futebol profissional. E por que eu escolhi esse tema? Primeiramente, é um tema que eu gosto, sempre gostei de futebol, pratico o esporte, assisto o esporte, torço para o Paraná Clube, então é um gosto que eu tenho pelo tema. Um segundo ponto, eu assisti um filme em 2011, talvez início de 2012, chamado Moneyball. É um filme que foi estrelado pelo Brad Pitt, e ele conta a história de um gerente, diretor, de um time de beisebol. E o time de beisebol dele é o pior time, é um dos times mais pobres da Liga Americana. E o que ele fez? Ele revolucionou a forma de contratar jogadores, usando estatística. E aí, após o filme, eu fui procurar, descobri que era um livro, comprei o livro, li o livro e me interessei pelo tema. Nessa época, eu já estava com vontade de fazer um doutorado, não tinha uma ideia do que estudar, e surgiu a oportunidade de mesclar as duas coisas. Estudar métodos estatísticos aplicados no futebol. Também, ali 2013, 14, talvez 2015, começaram a surgir algumas notícias em alguns portais esportivos, algumas revistas, por exemplo, a Exame, trazendo informações sobre uma nova forma, uma nova abordagem de tratar o futebol. Surgiram alguns livros, como Os Números do Jogo, e todo esse material eu acabei consumindo e me fez querer ainda mais estudar estatística dentro do futebol. Em 2012, eu consegui acesso a uma base de dados de uma empresa pioneira em mapeamento de informações sobre jogos e sobre jogadores, chamada Footstats, aqui do Brasil. E eles me deram acesso por uma semana para eu testar, era um software. E o que eu fiz? Eu tentei copiar os dados, eu não consegui, então eu tive que digitar um a um na mão. Como era uma base gigantesca, todos os jogos e jogadores da Série A e Série B, eu resolvi focar na Série B, estudei somente os jogadores que atuavam no meio de campo da Série B, que foi o que eu consegui copiar em uma semana, digitando na mão esses dados. E aí eu resolvi fazer uma análise de agrupamentos. E quando eu fiz essa análise de agrupamentos, surgiu algo interessante. Surgiu, por exemplo, eu coloquei ali em laranja, do meio da tela para a direita da tela, o nome de dois jogadores. Um é o Paulo Baier, que jogava no Atlético Paranaense, e o outro é o Wellington, que jogava no Paraná Clube. E por que me chamou a atenção? O Paulo Baier foi um dos melhores jogadores daquela temporada. O Atlético Paranaense, se não me engano, ficou em terceiro lugar na Série B de 2012. E o Wellington é um jogador do Paraná Clube que ele, na minha opinião, ele é um grande jogador, um excelente jogador, mas ele nunca foi muito valorizado. Naquela época, o Paraná Clube, por exemplo, tinha o Lúcio Flávio, que era para quem não conhece o Lúcio Flávio, na história do Paraná Clube,
ele é um dos jogadores mais importantes da história do Paraná. Então a torcida gostava muito do Lúcio Flávio e o Wellington era um pouco sobreavaliado, deixado de lado. E me chamou muito a atenção que eu sempre achei o Wellington um grande jogador, e quando eu fiz uma análise de cluster, eu peguei os dados brutos, eu não fiz nenhum tratamento, eu coloquei todas as variáveis que eu tinha, e já de cara já apareceu o Paulo Baier e o Wellington, no mesmo cluster. Ou seja, os dois são muito, o desempenho dos dois é muito similar. Nessa temporada, o Paraná ficou em 10º ou 11º e o Atlético em 3º. Então, mesmo os dois times estando em posições completamente distantes numa tabela de classificação, ainda o Paulo Baier e o Wellington estavam muito próximos. E, por conta disso, eu falei, então vou propor isso como tese de doutorado, e foi aceita, e eu trabalhei nisso. E qual foi a minha motivação? Os clubes de futebol utilizam estatística para gestão e contratação de jogadores? Se sim, como que eles fazem? Eles usam alguma técnica, algum software? Qual o objetivo? Em qual lugar do mundo isso está mais avançado? E aí eu fui atrás para tentar responder essas perguntas. Eu vi que no futebol, de uma forma geral, há muita subjetividade. E aonde que eu consegui constatar isso? Eu fiz um curso de valuation de jogadores na Universidade de Valência, se não me engano, não sei se foi em Valência ou em Madrid, pela internet, valuation de jogadores. A forma de valorizar, de dar um preço para aquele jogador era extremamente arbitrária. Não havia nada de técnico, de objetivo. Então, já me chamou a atenção. No segundo momento, eu fui num curso que durou 2 dias em São Paulo, com os scouts de todo o Brasil. Então, tinha lá scout do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, de todos os grandes times do futebol brasileiro, e alguns médios também estavam lá. E eu imaginava já encontrar alguma coisa mais avançada. E o que encontrei lá foi basicamente estatística descritiva. Como assim? O analisou que o Flamengo vai jogar contra o Vasco, e o Flamengo analisou que o Vasco, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, ele sai 72% das vezes com o lateral direito. Então, qual que é a estratégia que o Vasco fazia, que o Flamengo faria? Vai marcar o lateral direito do Vasco na saída de bola. Os cruzamentos de falta, 35% vão perto da primeira trave, 40% vão perto da segunda trave. Então, vamos deixar um zagueiro perto da primeira trave, um zagueiro mais alto perto da segunda trave. Eram situações muito pontuais e objetivas. Nesse curso que eu fiz, inclusive, havia umas 40, talvez 50 pessoas, eu digo que a grande maioria, talvez uns 40, 35 profissionais que lá estavam, eram educadores físicos. E educadores físicos que não tinham contato com estatística. Eles se tornaram scouts pelo gosto, pelo tema, pela necessidade, mas eles não tinham um embasamento mais sofisticado em estatística. E os outros 10, 15 membros que estavam presentes eram dirigentes, eram ex-jogadores de futebol, mas, de uma forma geral, eram basicamente educadores físicos que estavam participando do curso. E aí eu fui atrás de algumas informações e encontrei algumas fontes de informação. Por exemplo, tem uma plataforma, um software, que chama-se Instat, e aqui traz as informações de um jogador chamado Pereira. Então ele traz lá os gols que o Pereira fez, chutes que ele deu, quantas faltas ele fez, faltas que ele sofreu, cartões amarelos, cartões vermelhos, várias estatísticas pontuais que descrevem o comportamento daquele jogador no campeonato ou num grupo de partidas. Faz até alguma análise por onde ele se movimenta e tal, mas não passa disso. Aí tem mais algumas ações do Pereira, lutas corpo a corpo, duelo aéreo, por aí vai. Também faz uma análise dos times, se os times têm mais percentual de vitórias em casa, percentual de vitórias fora, quantos gols fazem em casa, quantos gols fazem fora de casa. Basicamente, esse tipo de informação que o Instat traz. Aí tem uma segunda ferramenta, que é o Video Observer. E o que essa ferramenta faz? Ela faz um resumo do jogo. E aí ela traz, por exemplo, aqui, nesse jogo, foi um jogo do Corinthians, que o Corinthians sofreu 6 cartões em todo o jogo, e apenas um foi conseguido por parte do adversário. Se eu não me engano, foi um jogo de Libertadores. Que o adversário do Corinthians defende com os 11 jogadores dentro da área.
que mais? Que formam uma linha de 4 jogadores na pequena área. Então, são informações que alguém analisou os vídeos e eles colocam as imagens que retratam a descrição, mas também faltava, para mim, como para o propósito que eu queria, ainda faltavam informações. E aí eles colocam que o jogador-chave nessa partida foi o Elias, explicam o porquê um pouquinho, pontos fortes, um médio bastante rápido, com ótimo sentido de oportunidade, situações subjetivas. Fui mais a fundo, descobri que a Inglaterra e a Alemanha estão um pouco mais evoluídas no trato de dados a jogadores de desempenho. E quando eu falo Inglaterra e Alemanha, eu não estou falando 2020, eu estou falando na época que eu fui estudar o trabalho, que eu fui estudar para o trabalho. Digo, 2014, 2015, 2016. Hoje, Estados Unidos tem muita coisa sendo nos Estados Unidos. E também quando eu falo de subjetividade, é exclusivamente futebol, porque os outros esportes, na pesquisa que eu fiz, já estão mais evoluídos. Vôlei, futebol americano, beisebol, todos eles já têm muito mais informação, análises muito mais sofisticadas do que o próprio futebol. E aí tem um software que praticamente todos os clubes no mundo usam, que é esse Sports Code. E se não for o Sports Code, é um similar ao Sports Code. E basicamente esse software serve para mapear as ações de um jogo. Então fica um analista assistindo a partida e ele vai apertando algumas teclas que já pré-definidas no teclado, de acordo com cada ação. Se foi um cruzamento, aperta o Q, se foi um drible, aperta o D, e por assim vai. E ao final de uma partida, ele vai gerar uma planilha com todas as ações de cada jogador. Então, por exemplo, ali, Wilson Júnior e Eduardo. Tem ali um quadradinho azul, segundo quadradinho, da esquerda para a direita. 3. Significa que o Wilson Júnior deu 3 passes certos para o Eduardo. Se ficar vermelho é porque passe errado. E aí eles conseguem mapear as informações para fazer uma estatística descritiva ao final de cada partida. Outro ponto que me chamou a atenção, eu reparei nesse congresso que eu fui, nesse evento que eu fui, que muitos dos scouts, eles usavam o Footstats, essa aqui é uma base do Footstats, para fazer contratações. Então, eles queriam, o São Paulo perdeu o seu ponta-direita, que era um jogador extremamente veloz. O que o scout ou a equipe de desempenho do São Paulo fazia? Acessava a base do Footstats e colocava percentual de dribles corretos. Apareceu lá, Joãozinho da Silva tem 80% de dribles corretos. O Joãozinho da Silva é um jogador que talvez seja interessante para a gente. Vamos ver o percentual de cruzamentos certos do Joãozinho da Silva. 90%. Vamos ver o percentual de passes certos do Joãozinho da Silva. 12%. Não sei. Então, o que eles faziam? Pegavam 3 ou 4 atributos que eles consideravam extremamente importantes para cada posição, davam uma olhada no percentual de assertividade ou de acertos daquele item e tomava uma decisão baseada nisso. Não se avaliava, por exemplo, por um ponta, o percentual de bolas roubadas ou coisas mais não tão diretas da posição. E, por esse motivo, também resolvi estudar mais a fundo. Então, para estudar mais a fundo, tem um detalhe extremamente importante, que é saber se as partidas de futebol são decididas por talento ou se são por sorte. Se for por sorte, eu posso fazer o estudo que for, que eu não vou conseguir mudar nada. Ou seja, se for por sorte, os jogadores vão ter um papel determinado dentro do espetáculo. Agora, se for por talento, então existe uma lógica na competição e portanto, é possível de ser mensurado, é possível de eu representar matematicamente. E para isso eu fui atrás de alguns estudos e eu encontrei algumas informações. Por exemplo, em 2008, o Loy ele analisou 1.200 jogos na Alemanha e ele chegou à conclusão que 60% dos gols marcados são resultados de capacidade atlética ou técnica de uma equipe, enquanto que os outros 40% são marcados em relação ao acaso. E quando eu digo acaso, o jogador chutou,
a bola bateu na canela do defensor, desviou e enganou o goleiro. Isso é um resultado do acaso, porque se não tivesse batido na canela do goleiro, do zagueiro, a bola poderia ter ido para escanteio, poderia ter ido para fora, o goleiro poderia defender. O Loi ainda verificou que em outras ligas da Europa, o número de gols ao acaso subiu para 46%. Houve um outro estudo, que foi do Anderson e do Selle. Eles visitaram algumas casas de apostas, alguns clubes, analisaram milhares de partidas de campeonatos europeus e copas e chegaram à conclusão que 50% dos gols são devido ao acaso e à sorte, e os outros 50% devido ao talento ou habilidade de alguma equipe barra jogador. Aí tem mais um estudo do Lemes de 2006. Ele assistiu a 2.500 gols, buscando em cada um, durante toda a jogada, uma circunstância de sorte. Encontrou que em 44% das vezes houve, durante a jogada, que resultou no gol, um fato do acaso, que se não tivesse acontecido, o gol não teria saído. E esse percentual apresentou uma pequena variação de um país para o outro. Ou seja, de uma forma geral, pegamos 3 estudos diferentes, em tempos diferentes, em ligas diferentes, por pessoas diferentes, e em todas elas a gente chegou à conclusão que o jogo pode ser controlado, e o controlado entre aspas, entre 40% a 60% das vezes. Então, se a gente consegue atuar 40% dos gols, que é o principal, o gol que é o principal ato no futebol, é o ato que vai mudar se uma equipe vence, perde ou empata, em 60%, 40% ou 50% das vezes, ele é fruto da sorte ou fruto do trabalho, da habilidade de uma equipe. E esse 50% a gente consegue, de certa forma, estudar ele matematicamente. Qual foi a metodologia do estudo? Eu trabalhei com 84 variáveis relativas à performance dos jogadores, 5 variáveis de característica barra perfil, 62 de avaliação subjetiva, 67 criadas a partir de todas as outras anteriores. Eu estudei 238 times e 8.808 atletas. Aqui tem um detalhe, que as variáveis subjetivas eu extraí de um software chamado, de um jogo, Football Manager 2017. A metodologia, eu trabalhei com ligas da Inglaterra, primeira e segunda divisão, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, França, Brasil e Argentina. E as temporadas 2013 e 14, por que 13 e 14, 14 e 15, 15 e 16, 16 e 17? Porque os campeonatos europeus, a temporada se inicia em agosto de um ano e termina em maio do ano seguinte. Então, um campeonato abrange parte de um ano e parte do outro ano, do ano seguinte. E os campeonatos brasileiro e argentino, as temporadas foram em 2014, 15, 16 e 17. População e amostra. Eu considerei na minha população todos os jogadores que tiveram ao menos 400 minutos jogados em campeonato e no mesmo clube. Principalmente no Brasil, tem jogador que joga em 2 clubes e aconteceu uma ou outra vez de ter jogador que jogou em 3 clubes. Então, para eu considerar no meu trabalho, eu considerei só jogadores que tiveram no mínimo 400 minutos e no mesmo clube. Se um jogador jogou 400 minutos no clube A e 400 minutos no clube B, eu consideraria ele 2 vezes na minha base de dados. Não aconteceu nenhuma vez, mas poderia ter acontecido. E por que 400 minutos? Porque 400 minutos dá o equivalente a mais ou menos 5 partidas. Então, se eu trabalhasse com mais minutos, fizesse um filtro com 800, 1.000 minutos, minha base ficaria muito pequena. E como eu tenho muita variável, eu não poderia usar as técnicas que eu usei no meu trabalho. Se eu trabalhasse com menos minutos, ficaria com pouca informação. Tem jogador que em 400 minutos pega muito pouco na bola. Então, se eu trabalhasse com menos minutos ainda, eu teria várias informações com valor zero. Coleta e tratamento. Eu usei, como eu comentei, o banco de dados de uma empresa inglesa que disponibiliza no site um rol de estatísticas individuais e coletivas de 18 ligas de futebol profissional. O site chama-se whoscored.com. Então, essa é a principal base que eu usei para o meu trabalho. Essa é a carinha do site. Então, por exemplo, o Gabriel Jesus jogou 19 partidas, 1.709 minutos, fez 11 gols, 4 assistências, 7 amarelos, não levou vermelho. E aí tem mais algumas informações ali, quando eu vou trabalhando em cada aba do site.
tem ali a parte defensiva, a parte ofensiva, a parte de passe, e assim por diante. E tem uma nota no canto direito, que está em laranjinha, que o site dá essa nota, e essa nota é uma nota subjetiva. Tem 3 profissionais que assistem aos jogos, cada jogo, e ele dá uma nota para o jogador de acordo com o que ele achou. Então, aqui tem mais algumas informações sobre uma outra tela, sobre o site ainda. Outra fonte de dados que eu usei é um site chamado transfermarket.com. E o que tem nesse site? Tem os valores, quanto vale cada jogador. Tem os valores reais que aconteceram nas transações e também tem uma estimativa de valor, levando em conta o salário que o jogador ganha, o tempo de contrato que ele tem e o valor pago na última transação. Então, usei essa informação também. E uma terceira, essa aqui é a cara do site. O Neymar, por exemplo, tem o valor dele de mercado desde o Santos até a ida para o Barcelona. Ali em 2016, 2017, ele estava avaliado em 85 milhões de euros, mais ou menos. E uma terceira base é um banco de dados que vem de um jogo de computador chamado Football Manager. Nesse jogo, você é o técnico de um time de futebol. Você escolhe qualquer time para ser técnico. E o que é o interessante nessa base? Essa base tem 700 mil jogadores cadastrados na plataforma, um simulador que existe há 24 anos, todo ano ele lança uma versão nova, e vários clubes no mundo usam esse site, esse software, esse jogo, como material para prospecção de jogadores. Por quê? Porque esse Football Manager, ele subcontrata olheiros em todo o mundo. Então, ele tem em 51 países, 1.300 olheiros distribuídos fazendo avaliação dos jogadores. E até foi um pouco complicado para mim, quando eu fui desenvolver minha tese, se eu usava ou não essa informação. Por quê? Porque essa é uma informação subjetiva. Eu tenho, por exemplo, um jogador, Messi. O Messi tem, nota de chute dele é 100, nota de drible dele é 88, nota de velocidade é 12, nota de aspectos psicológicos é 50. Então, são várias informações bem detalhadas, mas todas subjetivas, vindas de um olheiro. E aí, na discussão com o meu orientador à época, a gente achou que faria sentido trabalhar com a informação. Então, a gente acrescentou ela no banco de dados. E o que eu estudei aqui? Quais técnicas eu usei? Eu usei uma parte de análise exploratória de dados para conhecer meu banco de dados. Eu usei análise de cluster e análise de regressão como uma parte de análise exploratória de dados. Eu não usei cluster ou agrupamentos e a parte de regressão para inferência. Eu usei para entender o meu conjunto de dados. E aí a parte de inferência, a parte do desenvolvimento da nota do jogador, que era esse o meu grande objetivo no final de tudo, pegar esse monte de informação e dar uma nota. Eu quero saber se o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu quero saber se o Messi é melhor que o Neymar. Esse era o meu grande objetivo. E para eu fazer isso, eu trabalhei com análise fatorial baseada em componentes principais. Eu fiz a estimação por componentes principais. E aí, no final, ainda fiz uma parte de análise de correlação e programação inteira para fazer uma simulação de contratação de jogadores. A regressão, eu fiz uma regressão linear múltipla, só para entender o conjunto de variáveis, 130 variáveis. Nesse momento, como exemplo, eu só trouxe os atacantes, eu separei por posição a minha análise. Aqui, hoje, eu só vou apresentar de atacante, é o que é mais visto, é o mais conhecido. E aí eu selecionei as variáveis através do critério de stepwise e com p-valor inferior a 5%. Eu tive um R quadrado 0,79 e um R quadrado de 0,7866, 22 variáveis selecionadas. Então, aqui eu tenho uma ideia das principais variáveis quando eu estava estudando quais variáveis que poderiam estar correlacionadas com a nota que o site dá. Então, nesse momento, eu não criei nota nenhuma. Eu peguei aquela nota laranjinha que o site deu para os jogadores. E aí eu fui dar uma olhada para ver quais as variáveis que eu tenho que poderiam estar correlacionadas e influenciar naquele resultado. Muito mais para entendimento e para ver se faz sentido as variáveis que eu desenvolvi.
eu não usei essa regressão para nada, até porque depois, quando eu fui avaliar alguns pressupostos, ela tinha alguns problemas de pressupostos. Então, aqui, a primeira variável, ali, IGH, é índice de gols por hora. A segunda variável, IDTH, é índice IDTH... Opa, perdi o IDTH. Índice de tentativa de drible que o adversário teve por hora. O QEYH, passes-chave por hora. Então, faz sentido. São variáveis que estão associadas a um atacante e, de certa forma, fazem sentido. A parte de estimação propriamente dita foi baseada em componentes principais, e aí, com o uso das componentes principais, eu usei análise fatorial. O que a análise fatorial ela faz? Ela vai pegar, supondo que eu tenha 10 variáveis, ela vai separar as variáveis em grupos que estão mais correlacionados. Então, eu vou separar 3, 4, 5 variáveis mais correlacionadas no grupo 1, outras 2, 3 no grupo 2, outras 2, 3 no grupo 3. E as variáveis que estão... E esses grupos de variáveis, eles têm alta correlação, as variáveis entre si, mas baixa correlação entre os grupos. E qual que é o grande objetivo disso? O grande objetivo, eu tenho lá, como no meu trabalho que eu tenho 200, 300 variáveis, eu quero, em vez de trabalhar com 300 variáveis, eu quero trabalhar com um baixo número de variáveis. E quando eu aplico a análise fatorial, é isso que eu estou fazendo. Eu estou transformando aquelas 200, 300 variáveis em algumas componentes, que são as componentes principais. Para cada posição, eu tive um número diferente de componentes, mas ficaram entre 10 a 20 componentes principais. E o que mais que eu fiz? Eu utilizei uma rotação para os dados ficarem mais fáceis de visualizar, chamada Equimax. Eu trabalhei com comunalidade para as variáveis acima de 0,70. E o meu indicador, eu usei o score fatorial estimado, multiplicado pelo percentual de explicação de cada fator. Então, eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é esse percentual de explicação de cada fator. Para os atacantes, para eu usar uma análise fatorial, eu preciso fazer 2 testes. O primeiro teste chama estatística KMO, e o segundo é um teste de Bartlett, para eu ver se eu posso usar a análise fatorial. A estatística KMO, dependendo do autor, existem vários autores e várias classificações. Então, uma estatística acima de 0,80 é considerada uma estatística muito boa. 0,70, 0,80, dependendo do autor, é uma estatística razoável. Alguns autores sugerem que até 0,60 você pode usar uma análise fatorial. Abaixo de 0,60 ou até 0,50, aí você não pode utilizar uma análise fatorial. Aqui eu encontrei um KMO de 0,72 e o teste de Bartlett deu um p-valor de 0, o que significa que é possível ser usada a análise fatorial. Análise fatorial para o grupo de atacantes. O que aconteceu? Eu fiquei com 8 fatores, aquele monte de variável que eu comentei se resumiu a 8 fatores. E o primeiro fator, ele explica 28% de toda a variabilidade do meu conjunto de dados. O meu segundo fator explica 11% da variabilidade e assim por diante. Então, os 8 fatores que eu selecionei na minha análise fatorial, eles já explicam 84,97% de toda a variabilidade do meu conjunto de dados. Ao invés de eu trabalhar com 300, 200 variáveis que explicam 100%, eu trabalho com 8 fatores que explicam 85%. Essa é a ideia. E o que acontece? O meu primeiro fator eu separei as variáveis, aí eu tenho os fatores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as comunalidades e a variância específica de cada variável. Quanto mais azulzinho ou quanto mais vermelhinho, significa que fazem parte do fator. Então, por exemplo, o fator 1, quais são as variáveis que compõem o fator 1? LVH é uma variável que compõe o fator 1. O TX sofrido é uma outra variável que compõe o fator 1. GEPS é uma outra variável que compõe o fator 1. TX PGOLs é outra variável que compõe o fator 1. E a última variável que compõe o fator 1 é o hora. Por quê? Porque são as variáveis que ficaram mais evidentes quando
eu fiz a rotação dos fatores. O que essas variáveis estão me dizendo? Então, as variáveis mais importantes para um atacante de futebol são se ele levou vermelho ou não, que é o LVH, a taxa de gols que o time sofreu, está falando que se o time sofreu muito gol, essa variável vai impactar negativamente na nota do meu atacante. O G-rating é a avaliação que o site deu, ele está com azul clarinho porque ele está subdividido em 3 fatores. Ele tem um pouquinho de explicação no fator 1, um pouquinho no fator 2 e um pouquinho ainda no fator 3. Então, parte dele explica também no fator 1. O GEPS é a quantidade de partidas que o jogador jogou. TX gols é a taxa de gols que o jogador fez. Então, se ele deu 10 chutes e fez 9 gols, deu 10 chutes e fez 9 gols, ele tem uma taxa alta. Essa é a taxa de gols. E a variável hora, que é o tempo total que esse jogador jogou. Um segundo fator, que também ainda tem muita explicação, aí entra uma variável subjetiva que avalia os aspectos técnicos, que vem lá do jogo, do Futebol Manager. O mental também é uma variável subjetiva que vem do jogo. O física também é uma variável que vem do jogo. Então, todas as variáveis, digamos, subjetivas, compuseram o fator 1, ou o fator 2. O PA e o CA é o potencial daquele jogador, e o CA é a capacidade atual daquele jogador, segundo o goleiro que fez a avaliação para o banco de dados do jogo. E aí terceiro fator, que ainda assim tem um percentual alto de influência, entram variáveis propriamente que nós esperaríamos de um atacante. Taxa de gols dentro da área, que é o TX-GDA, um pouquinho da taxa de participação nos gols, gols por hora, quantos gols aquele jogador faz por hora, o que mais que tem ali? Taxa, TXG, taxa de gols. Então, são variáveis que a gente espera de um atacante. E o quarto fator é um outro fator, também associado um pouco ao atacante, que daí são o AHS, são assistências por hora, e o TX-ASS é a taxa de assistências que aquele jogador dá. Então, basicamente, essa foi a análise fatorial. Aí tem alguns outros fatores que explicam algumas outras variáveis ali, mas os 4 principais fatores, eles explicam quase 60% da variabilidade. Continuando. Feito tudo isso, eu pego o percentual de explicação de cada fator, multiplico pelo score fatorial de cada jogador associado a cada variável, e aí eu tenho uma nota para cada jogador. E qual foi o melhor jogador que eu encontrei? Como eu considerei cada jogador uma observação diferente, então o Messi de 2014 é um, o Messi de 2014 e 15 é outro. Então eu tive 4 Messis na minha base de dados. Por quê? Porque ele jogou com parceiros diferentes, em campeonatos diferentes, em situações diferentes. Ele era um jogador mais velho em 2017, em relação a 2014, então eu não quis trabalhar ele de uma forma única. Eu trabalhei ele 4 vezes. E o melhor jogador para jogar de atacante, se eu considerar a média das 4 avaliações que eu fiz, foi o Luis Suárez, que jogou no Barcelona, e eu acredito que até hoje está no Barcelona. Se não me engano, em 2014 e 15 ele estava no Liverpool, 16 e 17 já estava no Barcelona. Ele foi com uma média de 8,43. Quem gosta de futebol sabe que o Luis Suárez é um jogador que faz muitos gols e participa muito, e é um jogador muito bem avaliado no meio. O Messi, que todo mundo esperaria estar em primeiro, ele aparece em primeiro na temporada 2014/2015. Teve a maior nota de todas, que foi uma nota 10. Em contrapartida, 13 e 14 tem um 7,57 e 2017 tem uma nota 7,97. Ficou 0,2 abaixo do Luis Suárez na média. E por que eu não acho que o Messi talvez devesse estar em primeiro lugar nessa avaliação? Porque o Messi ele não atua só como atacante. Ele atua muito mais como um ponta direita, um meio atacante que joga pela direita ou pelo centro do gramado. E quando eu trabalho com meio atacante, o Messi também aparece no top 10. O que acontece? O Messi não é um jogador que joga numa posição só. E essa é uma das limitações do trabalho. Por exemplo, o Suárez é um jogador que atua numa posição só. O Ibrahimovic, que está em terceiro, também é um atacante que joga numa posição só. O Lewandowski é um jogador que atua numa posição só. Já o Cristiano Ronaldo, como o Messi, atua em algumas posições. E isso pode penalizá-los um pouco. Mas, de uma forma geral, se a gente analisar aqui a tabela,
para atacante, de uma forma geral, todos eles são bem avaliados aí pela mídia esportiva. Talvez o sexto, que é o Artis Aduriz, não seja tão conhecido. E esse é um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer um estudo. Porque se eu achar mais Artis Aduriz no meio de grandes jogadores, para um clube de futebol pode ser extremamente interessante. Ó, por exemplo, o nono lugar, Troy, eu nem sei que jogador é esse, mas ele está em nono lugar na média geral. Então, talvez essa nota faça sentido para que se entenda mais o porquê desse jogador estar nesse lugar. Por exemplo, o Troy, ele vale 7 milhões de euros, o Neymar vale 94, e os dois são muito próximos. O Artis valia 3 milhões e 300 mil euros, muito próximo do Cristiano Ronaldo e do Thomas Müller. Então, o objetivo final era dar essa nota. Mas aí eu fiz um pouquinho mais. O que eu fiz? Eu peguei a minha nota que eu desenvolvi e eu comparei com a nota que o site dava, que os comentaristas, que os avaliadores do site davam, e verifiquei a correlação. E eu também peguei a nota que eu desenvolvi e comparei com o valor de mercado dos jogadores. Fiz uma análise de correlação. Quando eu faço a correlação da nota média do site com a minha nota média, eu tenho a primeira coluna. E quando eu faço a correlação da minha nota com o valor de mercado, eu tenho a segunda coluna. Para goleiro, que é o GK, as correlações foram muito baixas. Para lateral ainda também continuaram baixas. Zagueiro, de certa forma, está baixo. Mas quando a gente começa a trabalhar com meio campo e atacante, a correlação, principalmente da minha nota com a nota do site, já começa a ficar, de certa forma, razoável. Por exemplo, o atacante tem uma correlação de 0,71, que é o SC. Então, a minha nota com a nota do site já tem uma certa correlação. Agora, a correlação com os valores de mercado, isso ficou um pouco aquém para todas as posições, e para goleiro e médio atacante pelo centro, que é a penúltima linha, ficou muito mais distante. E eu tenho uma explicação para isso, que temos muitos outliers. A gente tem muito ponto discrepante. A gente tem um Messi que vale 120, 130, 150 milhões de euros, o Neymar que vale mais 100 e poucos milhões de euros, e tem um determinado jogador como o Arduris que vale 3 milhões, e os dois têm uma nota muito parecida. Então, o valor de mercado com a nota que eu propus não teve correlação significativa. E aí eu fiz um trabalho de programação inteira, que supondo que um clube quisesse contratar um jogador ou um grupo de jogadores e tivesse um determinado orçamento. Então esse é o modelo, eu quero maximizar a nota dos jogadores que eu vou contratar, sujeito a um conjunto de restrições. E quais são essas restrições? O valor disponível, o número de jogadores que eu desejo contratar e a quantidade de jogadores por posição. Esse é o modelo. E eu fiz um exemplo. Eu resolvi olhar a segunda divisão do campeonato inglês, que era a base de dados mais fresca e mais recente que eu tinha, e eu supus que eu tinha um orçamento de 10 milhões de euros, e eu queria contratar um goleiro, 2 laterais, 2 defensores, um médio defensivo, um médio central, um médio ofensivo pelo centro, 2 médios ofensivos pelos lados e um atacante. Apliquei naquele modelo, foi feita a seleção, então eu teria uma nota média de 8,14, gastaria os 10 milhões de euros que eu me predispus a gastar, e o meu custo médio por jogador seria de 900 mil, aproximadamente 900 mil euros. Algumas limitações do estudo. Eu possuía algumas ligas, como a da China, de Portugal, Estados Unidos, Turquia, Rússia e a segunda divisão da Alemanha, mas eu optei por não usar. O trabalho de desenvolvimento da base de dados foi extremamente complexo, porque eu peguei 3 bases de dados diferentes, e para fazer uma chave única para essas 3 bases foi bem difícil. Uma base, o Thomas Müller tinha trema, na outra base não tinha, na outra base só chamava de Müller. Então, foi quase que um processo de avaliação jogador a jogador para poder criar uma chave única que interligasse as 3 bases, e trabalhar com mais bases dificultaria meu trabalho, além de que China, Estados Unidos, Portugal, Turquia, Rússia são países
que o futebol não é tão... A qualidade do futebol não é tão vista no mundo. Falta de informação no banco de dados sobre a ordenação que os gols são anotados. E qual o sentido dessa informação? Por exemplo, se um jogo está 0-0, é muito mais difícil de eu fazer um gol do que se um jogo está 3-0 para o meu time. O quarto gol é muito mais fácil de ser marcado do que o primeiro numa partida de 0-0. Então, eu deveria levar em consideração a chance de que cada gol fosse marcado. A ordem de que cada gol. E, por fim, não foram estudadas de forma individual todas as posições, bem como não houve um estudo de um agrupamento mais amplo, como defensores, médios e atacantes. Ou seja, eu estudei laterais, defensores, médios e atacantes. Eu talvez devesse fazer lateral direito, um estudo, lateral esquerdo, outro estudo, defensor central, outro estudo, médio atacante pelo lado direito, um estudo, médio atacante pelo lado esquerdo, outro estudo, e assim por diante. Eu trabalhei os lados do campo, eu agrupei num estudo só. E por outro lado, eu também não trabalhei só defensores, só médios e só atacantes. Eu trabalhei no meio termo. Talvez fosse mais interessante eu usar... fazer um estudo mais amplo e um estudo mais delimitado, mais objetivo e focado em cada posição. Variáveis categóricas subjetivas foram agrupadas com o propósito de transformá-las em contínuas. Eu tentei fazer uma manipulação. Eu, talvez, hoje não trabalharia com o banco de dados do Futebol Manager. Eu acho que ele acaba poluindo um pouco o estudo. E eu testei somente a rotação Equimax para todas as posições. Por quê? Porque eu fiz um estudo para atacante e a rotação Equimax foi a que melhor se enquadrou. Mas eu poderia ter usado outras rotações. E eu poderia ter testado outras rotações para as outras posições, para goleiro, para defensor e assim por diante. Então a gente tem aí mais de 16 rotações desenvolvidas e mapeadas, e eu trabalhei apenas com uma. E quando eu fui testar, eu testei só 3. Testei as 3 mais comuns, que é a Equimax, a Varimax e a Ortomax. Então, é uma limitação que, se alguém for tentar trabalhar, vale a pena testar outras rotações. E é isso. Alguma dúvida?